Nessa aula eu vou tratar de alguns conceitos básicos de genética e melhoramento genético animal, né? Primeiro, começar qual é a importância do melhoramento genético animal, né? Para que se faz o melhoramento genético animal? Basicamente, para produzir mais em menos tempo e produzir mais com menos recursos, otimizar a utilização de recursos para a produção animal. Isso gera mais lucro para o criador, gera mais empregos e isso contribui para uma sustentabilidade social e causa menos impacto porque produz mais alimento em um menor tempo e utilizando menos área, menos água, menos recursos de uma forma geral. E o que é genética, né? O que está por trás do melhoramento genético? Na verdade, a genética é uma ciência que trata dos princípios e mecanismos da herança e da variação das características herdadas pelos indivíduos. É o estudo dos fatores que determinam a expressão das características. Isso é genética. As características de um indivíduo são determinadas por fatores que são passados de uma geração para outra, né? E o estudo da variação tenta capturar essas diferenças e entender o quanto daquilo que é genético. E o que são os genes, né? São estruturas biológicas, os genes são os responsáveis por isso. Os genes são instruções, né, de como o indivíduo deve ser construído. São estruturas localizadas nos núcleos de todas as células e elas passam informações de como o indivíduo vai ser, né? Quais são as suas características, quais são as suas especificidades. São estruturas biológicas relacionadas com a expressão de características, por exemplo, cor da pele, tamanho, ganho de peso, ausência ou presença de chifres, qualidade da carne, deposição de gordura intramuscular, uma série de características que têm relação direta com a produção zootécnica. E o que busca o melhoramento genético animal, né? O que é essa ciência, melhoramento genético animal? É uma ciência que trata de aumentar as frequências gênicas favoráveis à exploração zootécnica, né? Aumentando genes de interesse e que vão afetar diretamente a parte econômica dos sistemas de produção, né? Posso citar como exemplo genes relacionados à precocidade sexual, porque os animais que começam a reproduzir mais cedo, eles são mais lucrativos, né? Ele começa a dar retorno mais cedo. A parte de qualidade de carne, carcaça, que é muito importante. A parte de habilidade materna, para que se produza bons bezerros e ganhe peso, para que o animal, que é o produtor de carne, ele possa terminar com a carcaça num peso adequado e num tempo consideravelmente curto. E o que se busca, no final das contas? Um animal mais eficiente na utilização de recursos, né? Repetindo, um animal que utilize menos terra, menos alimento e água e produza mais carne e, se tratando de leite, que se produza mais leite, um leite de melhor qualidade. Bom, existe na literatura alguns trabalhos que tratam do quanto que o melhoramento genético foi responsável pelo aumento na produtividade, tanto no corte quanto no leite, e esse trabalho da doutora Capper, publicado em 2013, ele mostra o quanto que evoluiu, né? Aqui eu sei que o foco do nosso curso é gado de corte, né, a parte de carne, mas eu gostaria de exemplificar o quanto que a genética foi importante também para o leite, né, de uma forma geral. E nesse estudo, observou-se que em 1944, 31% da energia gasta pelo animal apenas ia para a produção em si, sendo que 69% era só para manter o animal vivo. Com os animais nascidos em 2007, com passadas gerações fazendo melhoramento genético, observou-se que 63% da energia consumida pelo animal ia para a produção e que apenas 37% ia para manter o animal vivo, ou seja, você tem uma inversão de distribuição de energia. Isso é aumento de eficiência. A maior parte da energia está indo realmente para produzir alimento, né? Outro resultado importante, muito interessante, que foi observado, que essa autora observou, é que hoje, para produzir a mesma quantidade de leite, se precisa de apenas 21% dos animais que se precisava antes.
se precisa apenas de 23% do alimento, se precisa apenas 35% da água, isso é muito importante, que se gastava antes, e isso teve um reflexo em diferentes outros fatores de produção. Hoje se precisa muito menos, muito por conta do melhoramento genético, para produzir a mesma quantidade de leite. E resultados semelhantes foram para o gado de carne, né, o gado de corte. Em 1977, ele gastava 53% da energia que consumia para se manter vivo. Já em 2007, com o passar dos anos de melhoramento genético contínuo, né, esse percentual de energia demandado para produzir a mesma quantidade de carne caiu para 45%. E ele passou a direcionar uma parte maior para a produção, ou seja, aumentou a eficiência na produção de carne. E outros resultados importantes é que reduziu, por exemplo, 2% no consumo de água para produzir o mesmo quilo de carne que se produzia há décadas atrás, né? E dentro do contexto de sustentabilidade, a água talvez seja o recurso mais importante, e os estudos mostram que melhoramento genético tem um impacto direto na utilização de recursos naturais, como por exemplo a água.